A gente pede que vocês aceitem a gravação. Ao contrário, a plataforma não vai permitir que vocês fiquem nessa sala. Bom, damos início, então, nesse momento, ao terceiro Simpósio Nacional e primeiro Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Gostaríamos de saudar a todos os professores, profissionais, pesquisadores e estudantes da educação, da psicologia e demais áreas afins aqui presentes. Temos hoje aqui pessoas de diversas regiões do Brasil e do contexto ibero-americano e das mais diferentes instituições de ensino, públicas e privadas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gostaríamos de registrar nosso agradecimento especial a todas as pessoas que se dispuseram a se envolver nas comissões de trabalho do evento, num esforço coletivo que pudesse propiciar aí o melhor proveito aos participantes. Nosso sincero reconhecimento e agradecimento a todos e todas. Gostaríamos de informar que o áudio dos participantes será mantido desligado por uma questão de fluidez da atividade, mas vocês podem abrir as câmeras se quiserem. Convidamos a todos a se comunicarem pelo chat, com comentários, questões e as dúvidas que tiverem. As questões relativas à plataforma e informações do evento serão respondidas no chat por um assessor técnico da comissão organizadora. Lembramos ainda que os idiomas português e espanhol são os idiomas oficiais do evento, de modo que todos são convidados a se expressarem em algum desses idiomas, de acordo com a sua preferência. Embora não tenhamos a tradução simultânea ou sequencial, confiamos que o espírito ibero-americano do evento nos ajude a superar qualquer barreira linguística. Nesse momento, daremos início à mesa da sessão de abertura do simpósio, que será integrada pelo professor Roberto Valdez Puentes, professor associado 2 da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, representando a coordenação geral do evento. Pelo professor Daniel Magalhães Goulart, professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e coordenador da comissão organizadora do evento. E pelo professor José Fernando Patinho Torres, professor da Universidade Federal do Tocantins e coordenador da comissão científica do evento. Passamos a palavra para o professor Roberto Valdez Puentes, que vai coordenar essa mesa. Buenos días a todas y a todos los presentes. Hoy sobran motivos para estar felices, pero de una felicidad acompañada de enorme sentido de responsabilidad, respeto y humildad. Felices por el reencuentro y también por la vida, con enorme sentido de responsabilidad, respeto y humildad por las centenas de iberoamericanos muertos a causa del COVID-19, muchos de los cuales podrían haberse salvado con posturas gubernamentales humanistas, por el momento histórico dramático que vive Brasil desde el punto de vista sanitario, económico, político y social, y por el papel relevante que el pensamiento de Fernando González Rey, plasmado en su epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad, puede y debe desempeñar para el entendimiento de la constitución humana en tiempos tan difíciles. Saludo a los demás miembros de la mesa de apertura, profesores Daniel Magalhães Goulart y José Fernando Patiño Torres. Saludo a las queridas profesoras Albertina Miján Martínez y Carmen Taca, con quienes comparto la coordinación general de este evento. También quisiera extender un saludo a cada miembro de las comisiones de organización, comisión científica, comisión de apoyo, Comisión Interinstitucional Brasileña y Comisión Interinstitucional Iberoamericana. En representación de la Coordinación General del evento, profesoras Albertina Miján Martínez y Carmen Taca, doy la bienvenida a todas y a todos los participantes del tercer Simposio Nacional y primer Simposio Iberoamericano de Epistemología Cualitativa y Teoría de la Subjetividad.
Ahora paso la palabra, en primer lugar, al profesor y doctor Daniel Gulliat de la Universidad de Brasilia y coordinador de la comisión organizadora para abordar la historia y actualidad del simposio, los aspectos relacionados con la organización del actual simposio y una sorpresa para todos los presentes. Después del profesor Daniel, paso la palabra al profesor y doctor José Fernando Patiño Torres de la Universidad Federal de Tocantins y coordinador de la Comisión Científica para explicar en detalles la organización científica del simposio, destacando las novedades en relación a muchos de los tradicionales eventos y sus ejes, la base y característica, bien como el equilibrio de los cursos presimposio como actividades iniciales del evento y el programa científico del simposio, especialmente las mesas redondas, los grupos de discusión de trabajo y la sección de lanzamiento de libros. Daniel, la palabra está contigo. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome da comissão organizadora, dar as boas-vindas ao terceiro Simpósio Nacional e primeiro Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Bom, iniciar esse evento hoje, inevitavelmente, representa a concretização de um sonho que começou a ser gestado ainda em 2020, quando algumas pessoas das comissões de trabalho do evento se olharam de frente e perguntaram: e agora? Como seria possível fazer um evento nessas condições de pandemia? Como pensar em algo, né, daqui a um ano, frente à enorme crise sanitária e política que vivemos, do que precisamos, como organizar e que forma deve ter o simpósio nessas condições? Ideias foram surgindo, inspirações foram sendo tecidas em conjunto e nos apoiamos mutuamente para construir aquilo que viria a se concretizar nesse evento. E penso que isso tenha sido muito importante, não somente nesse, mas na história desse simpósio. Pudemos conceber e concretizar as 3 edições desse evento, porque não trabalhamos sós ou de forma isolada. Somente foi possível acreditar e encontrar forças para concretizá-los, porque estamos juntos, em um grupo que estuda e que segue encontrando a paixão no aprender, que se inspira nos monumentais legados de Fernando González Rey e Albertina Mitranz Martínez, mas com olhos para o futuro, para os encontros e as trocas gestadas a partir de um evento como esse, para as possibilidades de desenvolvimento, de desdobramentos em diversos campos de atuação na sociedade e para o desafio permanente da criação. Já podemos dizer que o simpósio vai construindo a sua história e, com isso, fazendo parte da história individual e social de tantos pesquisadores, pesquisadoras, grupos e coletivos que se encontram hoje nesse espaço virtual. Essa história nos remete à primeira edição do evento, realizada no Centro Universitário de Brasília, em 2017. Naquela ocasião, em celebração aos 20 anos do livro seminal desse referencial, Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, que foi publicado simultaneamente no Brasil pela Educ em 97 e pela Pueblo e Educação em Cuba, também em 97, foi realizado pela primeira vez no Brasil um evento nacional dedicado à discussão sobre epistemologia qualitativa e a teoria da subjetividade na perspectiva cultural histórica. Esse evento contou com a marcante participação do fundador dessa perspectiva, Fernando González Rey, que participou da concepção do evento, da sua coordenação geral e ministrou a conferência inaugural do evento, fazendo um balanço dos 20 anos de epistemologia qualitativa e da teoria da subjetividade até então. A segunda edição do simpósio ocorreu em outubro de 2019, tendo sido também sediada pelo Centro Universitário de Brasília. Essa edição destinou-se a divulgar e analisar recentes estudos e pesquisas fundamentados por esse referencial e, assim também, como discutir desafios teóricos e metodológicos. A segunda edição do evento tornou-se também uma homenagem a Fernando González Rey, falecido pouco antes do evento, em março de 2019, na perspectiva de dar continuidade ao seu legado tão significativo. Então, chegamos à terceira edição do evento, embalados por essa história e diante dos desafios oriundos das medidas restritivas decorrentes da pandemia de Covid-19. Por isso, optamos pela realização online do evento, por um lado,
mas primando para que as barreiras físicas e geográficas sejam, ao menos em parte, superadas pelo afeto, por motivações e paixões que nos unem. E, claro, também com a ajuda tecnológica que torna possível esse momento onde todos estamos de nossas casas e escritórios. E os objetivos construídos para essa edição do simpósio são, em primeiro lugar, promover o debate sobre os princípios e conceitos da epistemologia qualitativa e da teoria da subjetividade, assim como seus desdobramentos para a produção de conhecimento nas áreas das ciências humanas, sociais e da saúde. Em segundo lugar, fomentar o intercâmbio científico em torno de temáticas que estão sendo pesquisadas com base nesse referencial e, por fim, consolidar grupos e linhas de pesquisa brasileiros e ibero-americanos, fortalecendo a interdisciplinaridade e incentivando a formação de novas redes interinstitucionais. Esse momento de crise decorrente da triste pandemia de Covid-19 também nos mobilizou a vivê-la de forma criativa e propositiva, levando a importantes inovações nessa terceira edição do simpósio. Então, pela primeira vez, o simpósio tem abrangência ibero-americana. Com isso, temos ampliado as possibilidades de conexões entre grupos de pesquisa, professores e estudantes de diversos países, bem como temos enriquecido as discussões provenientes de desafios teóricos, epistemológicos e metodológicos situados em ainda mais variados contextos. Vale ressaltar que a ideia de introduzir o primeiro simpósio ibero-americano teve origem na participação de pesquisadores e profissionais de diferentes países latino-americanos nas duas primeiras edições do evento, mesmo que ambas tenham sido de abrangência nacional brasileira, bem como em diversas sugestões que recebemos de colegas desses países para ampliar formalmente a abrangência do evento. E somos profundamente gratos aos colegas e colaboradores dos diversos países ibero-americanos pela presença e participação na construção desse evento até aqui. A Comissão de Apoio Interinstitucional Ibero-Americana participou ativa e entusiasticamente de todas as atividades realizadas até aqui. Essa comissão é composta por 28 colegas, provenientes de nove países diferentes: Cuba, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Porto Rico e Peru. Além disso, temos a alegria de contar com aproximadamente 100 participantes ibero-americanos inscritos no evento, provenientes de 45 instituições diferentes, entre elas universidades e centros universitários, institutos técnicos, centros de pesquisa, departamentos governamentais, hospitais e centros clínicos. Dessa forma, o espanhol e o português são idiomas oficiais do simpósio. Embora não tenhamos tradução simultânea ou sequencial, como já foi falado pela Mariana, nossa cerimonialista, esperamos que a proximidade dos idiomas e o espírito ibero-americano do evento prevaleçam frente a eventuais dificuldades de comunicação. E ainda outra inovação nessa edição atual é que contamos com extensa programação de atividades de divulgação e preparação para o evento, algo que havia sido também uma sugestão do simpósio anterior e que conseguimos implementar nessa terceira edição. Tivemos 8 lives temáticas com colegas provenientes de diferentes instituições e países, distribuídas nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021, sobre diversos tópicos articulados à teoria da subjetividade. A relação do legado de González Rey com a obra de Vygotsky, aprendizagem e processo de formação docente, psicoterapia, leitura e escrita como desenvolvimento subjetivo, terapia familiar, inclusão escolar, a dimensão subjetiva do trabalho e comunicação digital nas redes sociais. Além disso, também realizamos o curso Introdução à Teoria da Subjetividade de González Rey, nos meses de agosto e setembro de 2021, o qual contou com um plano de curso, incluindo bibliografia específica, sugerida e disponibilizada. O curso teve a participação de mais de 500 pessoas, ocorreu em 4 encontros virtuais, nos quais foi possível abordar de forma introdutória aspectos centrais da teoria da subjetividade e alguns de seus desdobramentos para pensar o desenvolvimento humano, bem como os campos da educação e da saúde. Todas essas atividades realizadas até agora foram gravadas e se encontram disponíveis para serem assistidas no canal do YouTube
SECTS 2021. Assim, ampliamos o acervo de materiais para serem consultados pelo público geral, com vistas ao contínuo estudo e aprofundamento. E nada disso teria sido possível sem um contínuo, por vezes exaustivo, mas sempre apaixonado trabalho também das demais comissões de trabalho dessa edição do simpósio, para além da Comissão de Apoio Interinstitucional Ibero-Americana, como eu já mencionei previamente. A coordenação geral, representada pela professora Albertina Mitrans Martínez, pela professora Carmen Tac e pelo professor Roberto Puentes, foi fundamental em todas as definições estruturantes do evento. A coordenação científica, em especial pela coordenação do professor José Fernando Patinho Torres, ao lado das coordenadoras adjuntas Cristina Madeira Coelho e Valéria Mori, fez um trabalho comprometido e com muito afinco em toda a dimensão científica do evento, incluindo o delineamento de cada atividade de divulgação e principal e a avaliação e organização de todos os trabalhos enviados, sobre os quais José Fernando falará em breve. A Comissão de Apoio Interinstitucional Brasileira, representada por 30 colegas provenientes das 5 regiões do país e por 17 instituições diferentes, apoiou amplamente, não só com a divulgação do evento, mas com a participação ativa e engajada nas várias atividades até aqui, sem dúvida compondo de forma especial a terceira edição do nosso evento. Por fim, sob minha coordenação, ao lado das coordenadoras adjuntas Wilza Ramos e Mariana Oliveira dos Santos, a comissão organizadora realizou um trabalho incansável, com forte espírito fraterno e coletivo, sendo organizada em diferentes frentes de trabalho que se mostraram fundamentais, como a estratégia de divulgação, a equipe relacionada ao acompanhamento das inscrições e a frente de comunicação com os inscritos. Seria impossível não reconhecer e enaltecer a presença, a participação, a orientação e inspiração da professora Albertina Mitrans Martínez em cada um desses processos centrais de coordenação do evento. Como costumo dizer, a Albertina é a coordenadora dos coordenadores, bem como a orientadora dos orientadores. Carinhosamente, a chamo de Cóndor de los Andes, por ser capaz de enxergar detalhes e de pensar estrategicamente de forma inigualável. E eu enalteço também o excelente trabalho do assessor técnico da comissão organizadora, Bruno Kogut, que foi praticamente onipresente no trabalho técnico de construção estética do simpósio. Os monitores e monitoras, algumas desde o início das atividades de divulgação, também têm feito um trabalho muito comprometido e cuidadoso, favorecendo muita qualidade dos processos técnicos e das relações nesses tempos desafiadores da virtualidade. Vocês foram e seguirão sendo essenciais a partir de agora nas demais atividades principais até o dia 30, mas já agradeço de antemão todo o comprometimento e parceria nesse processo. E aproveito também para agradecer ao Senat, especialmente ao Pablo, Mariana, Júlia, Isabela e Adelmo, por todo o apoio técnico da realização de todas as atividades do simpósio. A experiência de vocês, somada à orientação pela resolutividade frente a cada desafio que foi aparecendo, fez e está fazendo toda a diferença na construção do evento. E, por fim, gostaria de expressar a satisfação e gratidão por termos contado com a presença também do público brasileiro nas atividades de divulgação e até agora, né? E agora, especialmente, nas atividades também principais do simpósio. A gente teve a inscrição de aproximadamente 330 brasileiros, entre docentes, pesquisadores, profissionais de diversas áreas, estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação, das 5 regiões do país, de 21 unidades da federação, que fazem parte de mais de 100 instituições diferentes. Eu penso que toda essa representatividade geográfica, institucional, cultural e social também é expressão de que a teoria da subjetividade e a epistemologia qualitativa configuram um referencial de amplo interesse nacional e mundial, aberto aos mais diversos campos e desafios que enfrentamos no nosso tempo histórico, e um referencial vivo, posto que esteve em contínua e permanente transformação e desenvolvimento a partir da vida que ele ganha no pensamento vivo e criativo dos pesquisadores e profissionais que o utilizam como plataforma de seus trabalhos.
Expressão recente do valor internacional conferido a esse referencial foi o prêmio póstumo que Fernando González Rey recebeu da SCAR, a International Society for Cultural, Historical and Activity Research, que é a sociedade científica mais relevante e representativa da perspectiva cultural histórica no mundo hoje. Ele recebeu a medalha SCAR, que foi um prêmio conferido a apenas 3 autores até hoje no referencial cultural histórico, das mãos da atual presidente da sociedade, professora Caterina Plakitsi, no âmbito do 6º Congresso Internacional da SCAR, sediado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O caráter vivo e aberto da teoria da subjetividade da epistemologia qualitativa é absolutamente consistente com a defesa histórica do Fernando González Rey nesse sentido, da ciência como uma produção humana orientada a gerar inteligibilidade sobre questões cultural e historicamente situadas que nos atravessam, com vistas à geração de estratégias e práticas no âmbito micro e macro que favoreçam mudança e desenvolvimento individual e social. Vários são os nossos desafios no plano teórico, epistemológico e metodológico, em estreita articulação com os desafios que atravessamos nos mais diversos campos que constituímos histórica e culturalmente, incluindo questões institucionais, sociais e políticas prementes do nosso tempo. Nesse sentido, eu penso que estarmos aqui hoje, construindo esse amplo encontro, com tantas possibilidades de intercâmbio e aprofundamento e fortalecimento também das redes interinstitucionais, é uma forma de construir essa continuidade necessária para que o referencial cultive o seu caráter crítico, propositivo, aberto, transformador e em transformação. E também por reconhecermos o valor de estudarmos e compreendermos a história desse referencial para refletir o seu momento atual e suas possibilidades de desdobramentos futuros, é que trazemos uma grande novidade aqui para vocês agora, uma surpresa. Há aproximadamente um ano, com todo o apoio e participação da professora Albertina, começamos um processo artesanal, lento e muito trabalhoso de restauração dos livros do professor Fernando González Rey das décadas de 80 e 90, sobretudo daqueles mais desgastados pelo tempo e pelas traças. Em sua grande maioria, eles não foram reeditados e são de muito difícil acesso. Então, somado à fragilidade do papel com que foram feitos, isso colocava, de fato, em risco de que, com o tempo, esses livros literalmente se desfizessem. Mas com o ótimo trabalho de uma restauradora, que é, ao mesmo tempo, uma artesã e uma artista profissional, foi possível, ao longo de 12 meses, recuperar, livro por livro, de modo que digitalizamos todo esse acervo. E trago a excelente notícia de que os 12 livros restaurados nesse processo estão, a partir de agora, disponíveis na íntegra para download gratuito no site do professor Fernando. O site é o www.fernandogonzalezrey.com. E vou, muito brevemente, mostrar essa novidade para vocês, compartilhando a minha tela, onde fica os livros. Então, esse aqui é a entrada do site, professor Fernando González Rey, e aqui vocês têm uma aba Livros, onde vocês vão encontrar a produção de livros da qual ele é autor, coautor ou organizador. E está em ordem cronológica decrescente. E se a gente vai no livro Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, que é, de fato, o marco do início da teoria da subjetividade, todos os livros até Epistemologia Qualitativa e Subjetividade foram restaurados, digitalizados e estão disponíveis gratuitamente na íntegra. Então, essa é uma boa surpresa para quem gostaria de se aprofundar, estudar a história desse referencial, a construção. Todos os livros estão aqui presentes. Como exemplo, vou clicar nesse livro, Comunicação, Personalidade e Desarrollo, e aqui abre o livro completo para o desfrute, estudo e aprofundamento de todas e todos. A gente tem até os primeiros livros do professor Fernando, como, por exemplo, esse livro Motivação Profissional em Adolescentes e Jovens, de 83,
um livro que também se encontra agora ao acesso e ao estudo de todas e todos. Bom, sem mais, eu gostaria muito com essa boa notícia, né, de encerrar minha fala e passar ao parceiro, colega e amigo de jornada de construção do simpósio, José Fernando Patinho Torres, coordenador da comissão científica, agradecendo a presença de todos e todas e desejando excelentes atividades para todos nós. Então, passo a palavra para você, José. Buenos días para todos y para todas. Gracias, Daniel. Y gracias a Roberto por su presentación. Conforme el carácter iberoamericano del evento, voy a permitirme hablar en español y lo haré despacito. Pese al horror de la pandemia, yo deseamos que nuestro evento sea una oportunidad para transformar en terreno de juego el peor de los desiertos, como diría Michael Lyons. En esta tercera edición del simposio tenemos algunas innovaciones. La primera es el formato online. La pandemia nos ha exhortado a la generación de nuevas formas de comunicación y construcción de lazos académicos y afectivos, ahora apoyados por estrategias virtuales. La segunda novedad, ya comentada por Daniel, ha sido la generación de actividades online de divulgación del evento, con una estrategia de comunicación social que nos posibilitó estudiar y discutir sobre epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad en relación con tópicos actuales y relevantes. La tercera novedad, ustedes lo saben, es el carácter iberoamericano. Estamos felices de poder ampliar nuestros debates con colegas de 9 países de nuestra región. La cuarta novedad fue la modalidad presimposio que se desarrolló para los cursos de corta duración, programados a lo largo de la semana del 4 al 8 de octubre de este año. Esta estrategia nos permitió aumentar para todas las personas las posibilidades de participar de varios cursos y no solo de un único curso como en la versión anterior de este simposio. Los cursos fueron una excelente oportunidad para dialogar desde el referencial del simposio con temáticas contemporáneas de gran interés. Nosotros tuvimos cursos en teoría de la subjetividad, epistemología cualitativa, en metodología constructiva interpretativa, desarrollo subjetivo, aprendizaje, creatividad, inclusión escolar, didáctica, psicoterapia, evaluación y diagnóstico, familia, cultura digital y mundo del trabajo. Las estrategias desarrolladas por los profesores y profesoras de los cursos fueron diversas. Incluyeron presentación de slides, de videos, de obras de arte, estudios de caso, entre otras modalidades, todas en un marco dialógico con los participantes. Tuvimos la fortuna de contar con un público importante, significativo, teniendo como media una participación de entre 30 a 40 personas en cada uno de esos 12 cursos. Es importante mencionar que, como en las ediciones anteriores, los anales con ISBN han sido publicados antes de iniciar el simposio. Nuestra apuesta sigue siendo, al publicar los anales previamente a las actividades centrales del evento, que estos se constituyan en un material de estudio tanto para la programación general del evento como también para el estudio de los trabajos que serán presentados en cada uno de los grupos de discusión temática. Ya propiamente entre las actividades del simposio, y yo aquí quiero mostrarles mi pantalla, propiamente entre las actividades tendremos 2 jornadas, una jornada de la mañana y una jornada de la tarde durante los días 22, 23 y 29 de octubre. Para el día de cierre del evento, que será el 30 de octubre, trabajaremos solamente en la jornada de la mañana. Durante todas las mañanas, a lo largo de los 4 días de simposio que tendremos a partir de hoy, realizaremos conferencias y mesas redondas en los que estaremos todos y todas juntos en la misma sala virtual. Iniciamos hoy con la conferencia inaugural de la profesora doctora Albertina Millán Martínez. Durante los siguientes 3 días tendremos las mesas redondas del evento, a saber, el 23 de octubre, que es mañana, de 9 a 11 de la mañana, la mesa redonda La teoría de la subjetividad como perspectiva crítica. El 29 de octubre, de 9 a 11 de la mañana también, la mesa Los conceptos de agente y sujeto, significado y expresión en diferentes contextos. Y el 30 de octubre, de 8:30 a 10:30, allá hay una diferencia horaria que ustedes deben considerar, tendremos la última mesa que se llama Dialogicidad en la perspectiva de la subjetividad, su significado para la investigación y la práctica profesional. Toda la programación que les acabo de compartir estará bajo el horario de Brasilia.
Los temas de las mesas redondas fueron cuidadosamente seleccionados para promover discusiones y generar nuevas producciones sobre núcleos centrales del referencial teórico epistemológico que en las pasadas ediciones no se habían profundizado. Las mesas contarán con 2 conferencistas y un debatidor que favorecerá un diálogo crítico y estimulante para todos y todas los participantes. Al final de cada mesa redonda habrá un tiempo importante para que los participantes, las participantes, puedan dialogar con los conferencistas mediante preguntas, comentarios y sugerencias, las cuales se podrán comunicar a través del chat de la plataforma Zoom. Aprovecho para resaltar en este evento la figura de los debatedores de las mesas redondas. Normalmente nuestros eventos académicos se caracterizan en la cultura científica que habitamos por constantes exposiciones y un tiempo muy reducido para la discusión. Para el caso de este simposio, como en los anteriores, el diálogo como principio, inclusive la propia epistemología cualitativa, nos va a permitir convergencias, divergencias, críticas y avances del referencial de la subjetividad en contacto con otras apuestas teóricas y epistemológicas. Reitero que todas las actividades matutinas, es decir, la conferencia inaugural, las mesas redondas y el cierre del evento, al igual que el lanzamiento de libros que en breve comentaré, serán realizadas por la plataforma Zoom. Ustedes ingresan a la plataforma de la cinta y allí estarán disponibles sus ingresos. En las jornadas de las tardes de los días 22, 23 y 29 de octubre, entre las 14 y las 17 horas, en el horario de Brasilia, tendremos los grupos de discusión temática. Ellos serán realizados en la plataforma Google Meet a través de un link que ustedes ya han recibido por email y WhatsApp. No olviden entonces, actividades matutinas y lanzamiento de libros irán por Zoom. Actividades de la tarde estarán en la plataforma Google Meet con los grupos de discusión temática. Los grupos de discusión temática contarán con un coordinador o coordinadora, que es una persona experta que hemos elegido cuidadosamente en el eje temático del grupo y quien conducirá la discusión. Contará con el apoyo de un relator o relatora que registrará el contenido de las discusiones a lo largo de los 3 días de los grupos de discusión temática y también tendremos un monitor o monitora que será vital para cuestiones logísticas y o tecnológicas. Los grupos de discusión temática tienen 5 objetivos que nosotros aquí hemos perseguido fundamentalmente. Primero, aclarar dudas y equívocos conceptuales. Segundo, discutir contribuciones de la teoría de la subjetividad, la epistemología cualitativa y la metodología constructiva interpretativa. Tercero, fomentar el debate sobre cuestiones teóricas y epistemológicas y su expresión en la investigación y la práctica profesional. Cuarto, identificar y discutir problemas teóricos, epistemológicos y metodológicos. Y quinto, proponer nuevos rumbos para el desarrollo de la teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa. Los grupos de discusión temática van a presentar hasta 7 trabajos en cada sesión, cada uno con una duración de hasta 7 minutos. Durante la primera parte de la jornada se realizará la presentación de sus trabajos, dejando el resto del tiempo para la discusión entre participantes, coordinadores y relatores. El coordinador incentivará siempre para que las presentaciones de los trabajos se articulen a los temas centrales que cada grupo de discusión temática propone. Nuevamente pueden ustedes apreciar aquí, colegas, nuestra apuesta por el diálogo en la formación de todas y todos nosotros. Dentro de los resultados esperados en los grupos de discusión temática, esperamos que se generen nuevas posibilidades y proyectos, acciones, iniciativas de articulación para el avance del referencial de la subjetividad, siempre en contacto con diversos referenciales con los que haya posibilidad de diálogo y también divergencias. Hemos sido afortunados porque yo quiero que a continuación mostrarles que hemos sido afortunados por recibir un alto número de trabajos. Ha habido inclusive un aumento considerable en la cantidad, en la calidad y en la diversidad. Por ejemplo, en teoría de la subjetividad tuvimos 11 trabajos presentados y aprobados, en epistemología cualitativa 11, en desarrollo subjetivo 17, en aprendizaje y dificultades de aprendizaje tuvimos 18, en formación de profesores 33, es un grupo siempre grande y por ser un grupo grande lo hemos dividido en 2 justamente para favorecer que el diálogo y la discusión sean el elemento central de la dinámica de los grupos. Trabajo pedagógico y didáctico, un grupo grande con 19 trabajos, desarrollo atípico e inclusión escolar con 11 trabajos, psicoterapia con 5 trabajos, subjetividad y salud humana con 19,
subjetividad y contextos organizacionales con 13, creatividad e innovación con 9 trabajos, cultura digital y subjetividad, que es un grupo que nos pareció que el momento planetario que estamos viviendo ameritaba un grupo con una temática contemporánea y ha sido un éxito también con 6 trabajos, y un nuevo grupo sobre subjetividad, violencia, género, raza y exclusión social, con 27 trabajos, que ha sido un éxito rotundo y que en efecto nos ha permitido pensar que era necesario entrar en ese debate. Ustedes, como pueden ver, tenemos 27 trabajos en ese grupo, por lo cual entonces hemos decidido dividirlo en 2 para garantizar nuevamente la calidad personalizada de las discusiones. Eso es una muestra de calidad y diversidad de trabajos que participarán a partir de hoy a las 2 de la tarde en la otra plataforma de Google Meet, con sus coordinadores y coordinadoras. Por último, contaremos con una sesión de lanzamiento de libros que fueron publicados en el año 2020 y 2021, cuyo contenido está articulado con algunos de los ejes temáticos del evento dentro de la perspectiva de la epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad. La sesión, que será coordinada por el profesor Dr. Omar Bravo de la Universidad ICESI de Colombia, contará con la presentación de 7 libros de diversos países, editoriales, instituciones, colegas. Los invitamos muy especialmente a participar de este momento especial de presentación de nuevas obras el día de mañana, 23 de octubre, a partir de las 17:30. Significa que terminamos nuestro primer grupo de discusión temática, en realidad nuestro segundo grupo de discusión temática, y nos iremos a el lanzamiento de libros. Para terminar, quiero informar que hemos diseñado una estrategia general del evento de evaluación del evento, para valorar la calidad de las actividades, sus contenidos y estrategias. Para nosotros es una responsabilidad conocer la percepción de todos y todas para el mejoramiento de todos los procesos científicos, logísticos y comunicativos de cara a las próximas ediciones que vendrán por delante. Es por esto que hasta el día 29 de octubre, cada participante recibirá en su correo electrónico un formato de evaluación para su debido diligenciamiento. Nosotros les agradecemos mucho que participen de este ejercicio para continuar mejorando y abriendo posibilidades interesantes para todos y todas nosotros. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Estamos extremadamente felices de estar aquí nuevamente juntos. En poco tiempo la vida nos cambió bastante, pero el formato nunca va a reducir efectivamente la afectividad, la alegría y ese colegaje colectivo que inclusive el propio Fernando siempre nos enseñó a todos y todas. Que sigamos construyendo aprendizajes, lazos afectivos y proyectos conjuntos hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Fernando, por las explicaciones al respecto de toda la organización del evento, sobre todo de la sección científica, y en el caso de Daniel, novedad, esa maravillosa novedad que se refiere a la recuperación y divulgación de los libros de Fernando, de la década del 80 y de 90. Yo quería, informar que estamos con 150 participantes en esa sección de apertura del tercer simposio nacional y primer simposio iberoamericano de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad, un número ya significativo de participantes brasileños y también de estudiosos de la teoría en el ámbito iberoamericano. Yo quería también informar que además de esa novedad que Daniel hizo mención al respecto de la divulgación de las obras más raras de Fernando, está también disponible, ya publicado ese año, la versión en español del libro Subjetividad, Teoría, Epistemología y Método, que es una obra fundamental escrita por Fernando González Rey junto con Albertina Minhan, que fue publicado inicialmente en portugués por la editora Línea en 2017 y que ahora acaba de ser lanzada también por la propia editora Línea en español. Entonces yo pienso que eso permite que el pensamiento de Fernando junto con el pensamiento de Albertina
pueda ser accesado en el contexto iberoamericano en español. Yo desearía hacer lectura a un pequeño pasaje que encierra la presentación del libro Epistemología Cualitativa y Teoría de la Subjetividad, Discusiones sobre Educación y Salud, que es un libro que contiene las palestras y las mesas redondas que fueron realizadas en el evento, en el primer simposio nacional de Epistemología Cualitativa y Teoría de la Subjetividad realizado en 2017. Esa presentación fue elaborada por la profesora Albertina Miján Martini, por la profesora Carmen Taca y por mí. Y me gustaría encerrar nuestra intervención haciendo la lectura del pasaje final de ese livro. No dia 26 de março de 2019, aos 69 anos, faleceu o professor, pesquisador e psicólogo cubano Fernando González Rey, criador da teoria da subjetividade e dos organizadores do presente livro. González Rey foi dos cientistas latino-americanos mais originais e produtivos da segunda metade do século XX e início do século XXI. Seus aportes no campo da epistemologia qualitativa, da teoria da subjetividade e da metodologia construtivo-interpretativa representam uma postura criativa, subversiva e de confronto ante as teorias hegemônicas em voga na América Latina desde a década de 1980. Trata-se de um autor que juntava, com grande harmonia e de um jeito muito próprio, a postura crítica e polêmica de um teórico militante e, ao mesmo tempo, uma fé infinita nos seres humanos, um amor imenso pelas pessoas, um desprendimento total e um sorriso mais autêntico. A sua teoria da subjetividade, em especial, é a manifestação viva de sua confiança nas capacidades infinitas da espécie humana, na sua força geradora e emotiva. Temos certeza que o Fernando continuará nos inspirando e queremos honrá-lo sempre. Assim, deixamos aqui nossos agradecimentos e nosso carinho pelo tempo que com ele convivimos. Con estas palabras de bienvenida, con la detallada y completa explicación al respecto de la organización del evento, presentada por los profesores Daniel y José, dejo oficialmente abiertos el tercer simposio nacional y el primer simposio iberoamericano de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad. Que esta sea una oportunidad de aproximación, reflexión, profundización y crecimiento personal y colectivo para cada uno de nosotros. Encierro la mesa de apertura y agradezco a cada uno de los presentes. Paso la palabra a Mariana. Encerramos nesse momento a sessão de abertura do terceiro Simpósio Nacional e primeiro Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Agradecemos a presença dos componentes da mesa e os convidamos para participarem da continuidade da programação do simpósio após um intervalo de 10 minutos. Daremos início à conferência inaugural pontualmente às 10 horas.